Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre o conto Elogio da Vaidade de Machado de Assis. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Para quem acompanha o canal sabe que essa não é a primeira vez que eu falo sobre algum texto deste autor. Eu vou deixar linkado nos cards uma playlist só com vídeos de obras relacionadas a Machado de Assis que eu já trouxe aqui no canal para vocês conferirem depois. Inclusive nesse ano eu trouxe uma análise de um conto dele também muito famoso, que é A Igreja do Diabo. Inclusive eu vou traçar algumas semelhanças que existem entre esses dois contos no decorrer desse vídeo de hoje. Falando rapidamente um pouco sobre o autor, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1839 e faleceu no ano de 1908. Vindo de uma família pobre, Machado de Assis foi exceção e conseguiu subir na vida, muito por conta dos textos que ele escreveu. Ele surge no período do romantismo no Brasil, mas as suas obras mais conhecidas e um momento de virada realmente em sua trajetória como escritor foi durante a sua fase do realismo, onde ele publicou obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Falando agora sobre o conto em si, ele foi publicado originalmente no ano de 1878 e, seguindo a linha de grande parte dos seus contos, este também é um conto bem curto. No entanto, isso não faz com que ele seja raso ou algo do tipo, muito pelo contrário. São textos que vão te fazer pensar muito e que trazem diversas alegorias, referências às outras obras, alusões e etc. A proposta desse texto é personificar a vaidade. Então a história se inicia com a modéstia finalizando seu discurso e logo em seguida já vem a vaidade iniciando seu discurso, que vai ter a intenção de convencer a todos que ela é a maior e principal das virtudes, que sem ela o homem não movimenta e que dela vem as maiores felicidades do ser humano. E para convencer a todos disso, ela vai se utilizar de diversos exemplos no cotidiano em que ela se aplica a todas as classes sociais, sejam pobres ou ricos, ou seja, ela é algo meio que impregnado em toda a sociedade. E em diversos momentos, ela vai fazer uma comparação de si com a modéstia, mostrando que aqueles que tentam aparentar humildade não por virtude, mas sim para serem bem vistos, expressam a maior das vaidades, que no caso é a vaidade da modéstia, ou a falsa modéstia. É como se houvesse uma inversão de valores. A vaidade deixa de ser um vício e passa a ser uma virtude que traz alegrias, enquanto a humildade / modéstia deixa de ser uma coisa que traz algo bom, alegrias e coisas do tipo, e passa a ser algo que muitas das vezes é uma vaidade camuflada de humildade, ou em casos em que ela é genuína, ela não traz nenhum benefício à pessoa. Ou seja, de acordo com o discurso da vaidade, a modéstia não traz nenhum benefício. Todo esse discurso é recheado de ironia e sarcasmo, e claro que por trás disso, o Machado de Assis quis trazer uma crítica. Seu objetivo com esse texto é escancarar a natureza humana e mostrar como nós podemos ser hipócritas. Claro, é uma visão de mundo um tanto quanto pessimista, mas que tem sim um fundo de verdade. Então nesse conto, dividido em 6 capítulos, em seu início, no primeiro dos capítulos, a vaidade vai ter como objetivo mostrar como ela é superior à modéstia, se vangloriando, falando que cobiça a todos e que não exclui nem pobres nem ricos e tudo mais. E a partir do segundo capítulo, ela vai começar a trazer exemplos práticos do cotidiano em que ela se aplica às pessoas. Em um desses trechos, ela vai dizer o seguinte: valeria a pena ter se eu não realçasse os teres? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que mandastes vir de tão longe esse vaso opulento? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que encomendaste à melhor fábrica o tecido que tiveste, a safira que te arreia, a carruagem que te leva? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que ordenaste este festim babilônico e pediste ao pomar os melhores vinhos? Em seguida ela vai dizer como ela se aplica às pessoas mais pobres. E tu que nada tens, que aplicas o seu salário de uma semana ao jantar de uma hora, senão porque eu te possuo e digo que alguma coisa deve parecer melhor do que és na realidade. No capítulo 3, em mais um de seus exemplos, dessa vez um pouco mais detalhado, vamos acompanhar um poeta, em que uma pessoa que há um tempo atrás havia o caluniado, desta vez surge o elogiando. E a gente vai ver como ele vai reagir a tudo isso. E claro que toda essa reação vai ter influência direta da vaidade. No capítulo seguinte, vamos acompanhar um diálogo entre duas pessoas,
No entanto, nesse diálogo, apenas uma pessoa de fato participa dele. O outro está mais preocupado em supor o que os outros estão achando de si, ou como estão olhando para ele. Até porque a vaidade está diretamente ligada ao que os outros vão achar de si, tanto em aparência quanto em comportamentos. E claro que o vaidoso sempre vai esperar algo bom, uma aprovação vinda das outras pessoas. E isso faz com que ele trate esse diálogo com indiferença. Isso mostra muito como a vaidade ela vive da opinião. Um outro exemplo, e esse é um dos que eu mais achei interessante aqui dentro deste conto, é o momento em que um rapaz vai ajudar uma senhora a atravessar a rua. Em um primeiro instante, a gente veria essa como uma atitude boa. Então é uma ação que aparenta modéstia, mas ao mesmo tempo ela é movida pela vaidade. Ou seja, a vaidade pode sim, em alguns casos, fazer com que a gente tenha boas ações. Mas isso não quer dizer que a gente tenha aquela boa ação de forma genuína, mas sim esperando uma aprovação por meio de outras pessoas. Nesse caso, ele queria se demonstrar um rapaz bom e queria ser visto guiando uma dama, até porque ela aparentava ser uma pessoa muito elegante. Já no quinto e penúltimo capítulo, ela mais uma vez fará algumas comparações entre ela e a sua irmã, que é a Modéstia, confessando que apesar de muitos a seguirem, existem aquelas exceções, aquelas pessoas que preferem ir pelo lado da humildade. E ela diz que essas pessoas, apesar de sim, em um primeiro instante, poderem até ter um momento de alegria e tudo mais, são prazeres curtos. E em contraponto, ela, a vaidade, traz muito mais benefícios e alegria para as pessoas. Até porque, como recompensa, ela terá a aprovação. Em um dos últimos trechos aqui de seu discurso, a vaidade vai citar que algumas pessoas a consideram inimiga da consciência. Isso porque o instrumento da vaidade seria o espelho, o reflexo. É como se fosse uma espécie de narcisismo. E claro que a vaidade em excesso pode gerar arrogância e isso faz com que você tenha uma visão deturpada da realidade. Então um pouco de modéstia faria com que você tivesse uma visão mais clara da realidade. Como aconteceu no diálogo entre aquelas duas pessoas anteriormente aqui no conto, em que ao invés de prestar atenção na conversa, o rapaz estava mais preocupado em supor o que estavam pensando sobre ele. É como se tudo apenas girasse em torno de si mesmo, deixando de se preocupar com as coisas que realmente importam. E assim seguirá o texto até o seu final. Resumindo, esse texto se trata de um discurso vindo da própria vaidade, em que ela é personificada aqui, e ela tem como objetivo trazer uma resposta à modéstia, na tentativa de convencer que ela é a melhor. E apesar de a todo momento a vaidade querer mostrar que é algo bom e que sem ela o mundo não se movimenta ou coisas do tipo, a mensagem que Machado de Assis quer passar por meio do seu texto é mostrar como o ser humano ele vive de superficialidades e máscaras sociais. Além disso, o texto conta com um humor muito ácido, típico de várias obras de Machado de Assis, algo muito presente também no conto A Igreja do Diabo. Então agora eu vou comentar rapidamente sobre algumas semelhanças que eu encontrei nesses dois textos. A Igreja do Diabo foi publicado posteriormente ao Elogio da Vaidade, no ano de 1884, e assim como no conto que estamos comentando hoje, a Igreja do Diabo traz a personificação de duas figuras aí muito conhecidas, que no caso é Deus e o Diabo. Só que aqui ainda fica mais clara essa dualidade, enquanto em Elogio da Vaidade a gente tem um foco muito maior da vaidade e a modéstia acaba sendo deixada até um pouco de lado na história, aqui a gente tem uma presença maior de Deus, que seria aquele lado bom, digamos assim. Em A Igreja do Diabo também vamos ter abordado as contradições humanas e o como podemos ser hipócritas. E nesse caso a gente vê o que aconteceria se os valores fossem invertidos e como a gente reagiria a tudo isso. Enfim, se você gostou de Elogio da Vaidade, com certeza vai querer dar uma conferida aqui em A Igreja do Diabo. Eu disse no início do vídeo que Elogio da Vaidade é um texto que traz muitas referências e uma dessas referências vem logo em seu início, em que ele cita o personagem Quixote, do livro Dom Quixote. Além disso, ele traz diversas alusões mitológicas e eu confesso que eu fiquei um pouco confuso nesses trechos durante o livro, mas não é nada que faça com que você fique completamente perdido na leitura. E para finalizar, como eu costumo fazer nesses vídeos de análises de contos, eu quero trazer para vocês alguns textos extras que eu li na internet que trazem outras perspectivas com relação ao conto comentado. Dessa vez eu quero comentar com vocês sobre dois textos, ambos estarão linkados aí na descrição para vocês lerem depois na íntegra. O primeiro se chama Elogio da Vaidade, um conto instigante de Machado de Assis,
em que ele aborda algumas características presentes na escrita desse texto, e ele propõe também a mostrar o como a vaidade afeta os dias de hoje, provando que esse é mais um texto de Machado de Assis que se mantém atual nos dias de hoje. Vivemos em um tempo de grande exposição das pessoas em redes sociais e no ambiente virtual como um todo. Nota-se a vaidade presente cada vez mais nas nossas interações pelas diversas telas. É um texto bem curto, você lê ele rapidamente, ele traz diversas interpretações relacionadas ao conto, então acho que vale bastante a pena vocês lerem. E o segundo e último texto que eu quero indicar aqui para vocês é intitulado de O Artifício da Ironia. Nesse caso, serão observadas duas obras, O Elogio da Loucura e O Elogio da Vaidade de Machado de Assis, mostrando o que há de comum entre essas duas obras. Como eu nunca li O Elogio da Loucura, que é um livro muito conhecido inclusive, eu posso ter deixado passar muitas observações aqui dentro desse texto e tudo mais, mas mesmo assim eu consegui extrair algumas coisas dele. Um dos trechos que eu mais achei interessante presente nesse artigo foi o seguinte: nos textos, a loucura e a vaidade mostram consciências nas suas ideias e estruturas de pensamento. Fazem o uso da história e da realidade. Talvez porque isso, a que chamam de razão, é algo moldável, flexível em extremo e trabalha a serviço dos sentimentos mais primários que lhe subjazem. Mostram com a ironia a falsidade das pessoas e de uma maneira brilhante convencem que ambas são o caminho. Então, a vaidade e a loucura manifestam-se por meio da ironia e provocam críticas vorazes a todas as atitudes, ou seja, elas são narradoras e personagens. E é isso, pessoal. Eu confesso que esse não é um dos meus contos favoritos de Machado de Assis. Eu acho que ele tem contos muito melhores, como o próprio A Igreja do Diabo, mas isso não faz com que essa seja uma história ruim. Muito pelo contrário. Inclusive, ele traz muitas características que a gente já está acostumado a ver em obras desse autor, principalmente em sua escrita. Lembrando que essa edição que eu estou em mãos faz parte de uma coleção da editora SESI, que já publicou diversos outros contos do autor nesse mesmo formato. Eles são vendidos na Amazon por preços bem baixos, por volta de R$3. Essa minha edição tem em média 24 páginas, é publicada em um papel muito bom, ao offset. Todas as páginas mantêm um tom esverdeado, e ele também possui um formato pocket, muito fácil aí de você manusear e carregar também para outros lugares. São livros que eu gosto muito de ler no trajeto de ônibus de ida e volta para casa. A única coisa que eu sinto falta aqui dentro desses mini livros é algum texto introdutório ou algum texto extra aí relacionado ao conto. Acho que isso complementaria muito a leitura. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabem, deixe seu like, inscrevam-se no canal, comentem aí o que você achou do vídeo, tem alguma observação a trazer. Fique à vontade também embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!